Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast, o podcast de marketing de vendas para você que é advogado, que tem um escritório, que tem um negócio, que quer crescer, que quer vender e que quer escalar os seus resultados no digital. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre como resolver a vida do advogado com tecnologia. Como fazer isso na prática. A gente trouxe aqui um dos maiores especialistas, uma das maiores empresas para falar sobre isso. E, de fato, cara, a gente vai te ensinar e vai te mostrar na prática como a tecnologia, de fato, pode ajudar um advogado a revolucionar a sua forma de fazer negócios, de cumprir prazos e, principalmente, se tornar mais eficiente para o cliente. Então, vamos nessa. Para me ajudar nessa missão, cara, a gente trouxe um cara muito especial para nós, uma empresa que a gente já vem acompanhando há um bom tempo e tem um crescimento estratosférico aí, provavelmente você já ouviu falar, que é o Juan, cara. Ele é advogado e também é o head de gestão de cliente lá na Jusfy. E a Jusfy, para quem não conhece, cara, é simplesmente uma das maiores empresas de software jurídicos que eu também já tive a oportunidade de conhecer. Então, Juan, primeiro, cara, obrigado por aceitar o nosso convite aí para bater esse papo. Seja muito bem-vindo ao TreeMindCast. Eu que agradeço, Victor. É um prazer estar aqui e ainda mais falando sobre a Jusfy, né? Vamos nessa, cara. Então, assim, lógico, né? A gente fala que é uma das maiores empresas, porque, cara, o tempo todo você é bombardeado por Jusfy, esquerda e direita, você entra no YouTube, você entra no Instagram, você entra em tudo quanto é lugar. Mas para os desavisados, para os advogados que moram dentro da caverna, né? Tem um escritório lá no fundo da caverna e ainda fazem fogo com pedra. Quem que é a Jusfy, cara? O que vocês fazem? Dá um contexto maior sobre quem é e como o que é a Jusfy. Cara, a Jusfy é uma plataforma jurídica, né? Que atende principalmente os advogados. A ideia principal da Jusfy é agregar várias ferramentas para auxiliar o advogado no dia a dia, né? O advogado tem várias tarefas muito manuais ou que tomam muito tempo, mesmo sendo uma coisa simples, como uma petição, por exemplo. Então, a gente tem várias ferramentas que auxiliam o advogado a conseguir concluir essas tarefas da forma mais eficiente possível, né? Hoje a gente conta com 19 ferramentas, sendo 11 delas de cálculo, então a gente tem bastante coisa disponível já na plataforma. E a própria plataforma foi criada pelo Rafael, que é o nosso CEO, que também é advogado, de uma dor que ele tinha de cálculos, né? Então, ela foi criada nesse sentido. Ele conseguiu resolver o problema dele ali especificamente, liberou para alguns amigos dele acessarem, e aí sim criou-se a Jusfy, né? A ideia não era criar uma plataforma, assim, uma ferramenta para advogados. O Rafael queria resolver a dor dele, mas viu que as pessoas começaram a utilizar e como o custo do servidor aumentou muito, aí sim a gente teve a necessidade de abrir para pessoas fazerem a assinatura e assim se criou a Jusfy. Top demais, velho. Eu até vi esse vídeo tá no Instagram, né, da Jusfy, onde acho que é o Juliano que fala sobre isso, que foi um dia que o Rafael ligou para ele, tipo, indignado, falando, cara, mas tá custando muito caro, desliga logo isso aí, velho. E na verdade, tipo, você tá vendo ali, tipo, muita gente querendo entrar, querendo usar uma parada que vocês desenvolveram, que não foi nem pensada para isso. Então, isso aí é animal, porque de fato surgiu da essência da coisa, né, cara? É um advogado que tinha um problema, desenvolveu um negócio para resolver esse problema que resolvia aí para praticamente o Brasil inteiro também. Né? Exatamente. Essa ferramenta em específico é muito legal, o Rafa contando, o Juliano mesmo, porque era um problema do direito bancário. Tá? É uma revisional de contrato bancário que o Rafa fazia muito no escritório, só que demorava muito tempo, porque o cliente chegava com os documentos, com o contrato, por exemplo, e o Rafa precisava fazer análise desse contrato e enviar para um contador fazer o cálculo. Tá? Embora não seja necessário o advogado ter um laudo pericial para entrar com o processo, era necessário ele ter um cálculo completo. Então, cálculo do momento que está o contrato agora, a revisão desse contrato com base numa taxa de juros específica, que é o fundamento da ação, né? E juntar tudo isso para poder protocolar o processo, porque senão o processo ele é indeferido, né? Então, o Rafa tinha esse problema, contatou o Juliano, que é um desenvolvedor, e eles criaram essa ferramenta. Com isso, eles liberaram para os amigos e aí sim deu esse boom no servidor e o Rafa ficou desesperado na época. Eu lembro que ele falava que pagava cento e poucos reais, R$200 de servidor e num mês pulou para R$2.000. Ele tinha 130 pessoas usando no Brasil inteiro. Então, a gente viu aí a necessidade daí, sim, expandir o Cara, negócio. bem top, bem legal a história, velho. E aí, falando um pouco mais sobre você, né, Rua, dentro da tua atuação na Jusfy, hoje, como você está à frente ali da relação com o cliente, da gestão do cliente da Jusfy, cara, o que você enxerga que são os maiores desafios aí que o advogado possui, que estão sendo resolvidas com a Jusfy, e que depois que ele contrata a Jusfy, que novas dores que ele passa a ter, e dúvidas que ele passa a ter, que você vê diariamente ali, que você ajuda a sanar e você ajuda a resolver, né? Quais são esses desafios que os caras têm que vocês conseguem ajudar a sanar? Cara, uma coisa que o advogado tem muito é que
Antes da gente entrar na faculdade, a gente começa a pensar, né? Qual que é o meu perfil? O que eu tenho que escolher de curso? E muitos advogados, inclusive eu e o Rafa, a gente fala que escolheu o direito lá no início, antes de entrar na faculdade, porque direito não tinha cálculo, né? A gente sempre imaginava assim, direito trabalha com leis, trabalha com texto, trabalha com livros, mas não trabalha com cálculo, né? Isso é a coisa totalmente o contrário. A gente entra na faculdade, no segundo semestre, é bombardeado com várias formas de cálculo, seja cálculo de pena, cálculo de honorários, cumprimento de sentença, né, que a gente tem que fazer os cálculos de atualização de valores. Então, assim, o dia inteiro o advogado está trabalhando com algum formato de cálculo, né? Então, a primeira ferramenta que a gente criou é exatamente isso, uma ferramenta de cálculo. Hoje a gente conta com 11 ferramentas de cálculos, né, que auxiliam o advogado nesse dia a dia. Por quê? Como a gente tem esses cálculos específicos na faculdade de Direito, só que a gente sai dela, esse cumprimento de sentença, por exemplo, a gente não tem nenhuma aula que ensina a fazer. Ele ensina os fundamentos, né? Então, cumprimento de sentença, a gente tem a sentença ali e tem as definições. Tem que ser atualizado por esse índice, vai incidir o juros tal, a partir da data tal. Só que tu colocar isso numa planilha ou tu colocar isso numa ferramenta, ninguém ensina, né? Então, a ideia da JustFi é, além de criar essa ferramenta que auxilia o dia a dia do advogado, é criar uma ferramenta que qualquer pessoa consiga utilizar, né? Todo escritório de advocacia, ou praticamente todo, possui estagiários, né? O estagiário é uma pessoa que está fazendo direito, mas que tem um conhecimento muito limitado, né? De repente estão no início da faculdade, ou estão até no meio da faculdade, vão conseguir fazer algumas coisas específicas, mas coisas mais complexas não vai ser possível. Então, as nossas ferramentas, principalmente aí falando das calculadoras, elas foram criadas de uma forma totalmente intuitiva, para que qualquer pessoa consiga fazer o cálculo. Logicamente, quanto mais conhecimento a pessoa tiver do direito, né, do jurídico como um todo, ela vai conseguir mais facilidade. Mas a ideia é isso, é ter uma ferramenta que facilite a vida de forma intuitiva, né? Essa Cara, muito. ferramenta, essa ferramenta de revisional, para te ter ideia, a gente criou, além do cálculo, todo aquele cálculo que eu te falei, que tem que fazer do atual, fazer o que já foi pago e revisar o contrato, a gente tem um sistema que cria uma petição inicial e um relatório da abusividade. Então, na verdade, a revisional, a calculadora da RMC, a calculadora de pensão alimentícia, a gente já tem petições que são geradas automaticamente com o cálculo. Então, quando a gente termina o cálculo, a gente tem o cálculo completo, petição inicial já preenchida com os dados do cliente, do contrato e do cálculo, e também um relatório de abusividade no caso da revisional. Então, ali, a gente criou essa forma de calcular intuitiva e, ao mesmo tempo, já facilita com a desnecessidade de criar a petição, né? A petição ali, embora hoje a gente tenha milhares ou milhões até de modelos disponíveis na internet, a gente consegue já criar um modelo específico, né? Daquele caso específico, que facilita muito a vida do advogado. Cara, animal isso aí, velho, porque vocês resolvem a jornada, né? Porque, de novo, muitas vezes os empresários, até o advogado não pensa nisso, mas quando você oferece uma solução para um problema, geralmente essa solução gera um outro problema lá na frente, uma outra necessidade lá na frente, né? Então, nem sempre a solução resolve todo o problema, resolve uma parte do problema. E aí que você tem que ter essa visão de jornada. Tipo, cara, o cara vai chegar aqui, vai querer fazer um cálculo, mas depois ele vai fazer uma petição, porque ele teve esse cálculo para colocar dentro de uma petição que vai envolver um processo que tem prazo, que tem isso, que quando você começa a ir mais para frente, você desenvolve literalmente uma solução para a jornada do cara e não só para o começo do que faria mais sentido, que é só um problema específico, né? Você passa a pensar dessa maneira para gerar até mais LTV, né? Porque aí o cara vê mais valor numa solução como essa por entregar todo o problema resolvido para ele e não só tipo um negócio que, apesar de não custar extremamente caro, mas você olha assim e fala, cara, mas resolve só um probleminha para mim, não sei se... Aí ele fica nessa, mas quando você vê ali, puta, resolve tudo, cara, faz mais sentido para mim, né? Acho que isso aí é legal. Exatamente. Cria aquele ecossistema, né? Do início ao fim, tem tudo ali dentro disponível. Boa. E aí, falando agora então um pouco dessa esteira de serviço, hoje praticamente estão, produtos no caso, né? Vocês têm 19, cara, vocês têm 19 produto pra caramba, velho. Então você tem as calculadoras, você tem o Jusmet, você tem um monte de outras coisas. O que hoje, na tua visão, os advogados mais veem valor? Então, como que é a jornada do cara dentro da JustFi? Geralmente ele entra mais pelo cálculo, ele já entra hoje, talvez, pela Jusmet, para quem não conhece, ele entra por uma outra porta. Como que é hoje
ter 19 produtos dentro da empresa, cara, porque para mim isso aí é uma loucura completa, cara. Aqui a gente tem, sei lá, 2, 3 e já é difícil de administrar. Eu imagino olhando para 20, cara. Então, como que vocês fazem isso hoje? Como é que funciona essa parte? O que os clientes mais veem valor e até que ponto isso se mantém, né? Se sustém dentro de uma esteira? Porque, por exemplo, nós estamos 19, mas esse produto aqui talvez não está mais fazendo sentido. Vocês olham para isso para tirar fora? Como que é isso, cara? Sim, é bem isso. É a dificuldade. Quanto mais produtos a gente tem, maior a dificuldade de propriamente vender esses produtos, né? E de se comunicar. Porque, por exemplo, imagina se eu fosse falar um pouquinho de cada um dos produtos, que fosse 1 minuto de cada, a gente teria 20 minutos aqui falando só dos produtos ali que a gente tem, e 1 minuto é pouco para falar de cada um, vou ser bem sincero contigo. Então, isso é muito difícil. O que a gente vê hoje é que o advogado entra na plataforma especificamente por uma dor. Então, por exemplo, uma das calculadoras que eu venho falando aqui é a revisional. Então, o advogado que não sabe fazer revisional do contrato bancário ou não atua no direito bancário, ele procura exatamente isso no Google, por exemplo. E daí ele entra por essa ferramenta, né? Como a gente tem mais outras 18 ferramentas, a gente tem que, de certa forma, conseguir mostrar para esse advogado que tem outras coisas, né? Para ele ver o valor, porque é exatamente isso. Se o advogado não atua no direito bancário, tem um cliente de direito bancário, ele vai entrar, fazer o cálculo e vai sair. Mas a gente tem esse hub de ferramentas que auxiliam no dia a dia. Por exemplo, a Jusmet, que tu citou anteriormente, ela é uma ferramenta de prospecção de clientes, né? O que acontecia muito? Para o consumidor final, então aqui não advogados, consumidor final, pessoa física, enfim, consumidor que está procurando um advogado. Ele também procura no Google essas dores, né? Então, em vez de procurar como fazer uma revisional, como fazer uma revisional do contrato bancário no Google, ele vai procurar como saber se meu contrato está abusivo, né? Meu contrato bancário. E daí ele também acaba caindo na JustFi. Então, o que a gente tinha muito lá no início? A gente tinha muito consumidor procurando a JustFi, achando que a JustFi era um escritório de advocacia. Embora o Rafa, que é o nosso CEO, seja advogado, eu também seja advogado, e a gente tem outros funcionários advogados, a gente não atua para essa galera que chama nós como consumidor final, né? Até porque a gente não pode misturar as coisas. Então, o que a gente fez? A gente criou dentro da plataforma um sistema de receber essa galera, esse consumidor final, esse lead, né? Para poder disponibilizar para os advogados. Então, basicamente, como funciona? A gente recebe a pessoa, ela descreve a demanda dela e a gente disponibiliza para os advogados entrarem em contato e fechar o contrato, né? Isso começou de uma forma muito simples. Então, a pessoa só descrevia ali a demanda dela e a gente disponibilizava. O que começou a acontecer? E aqui a gente vê que acontece com todas as plataformas que têm esse serviço. As pessoas vêm para procurar tirar dúvidas, né? Ou descreve uma demanda muito simples. Por exemplo, a pessoa chega assim, quero processar meu primo por dano moral. Tu não sabe, de fato, se tem um dano moral ali, se aconteceu algum dano, se teve qualquer coisa que gere dano moral, né? Então, o que a gente criou? A gente utilizou a inteligência artificial para qualificar esse lead. O que seria essa qualificação? Basicamente, é um chat que a pessoa descreve a demanda dela e a inteligência artificial vai fazendo perguntas para ela para entender, de fato, o que aconteceu nesse caso. Cabe alguma reparação? Cabe algum processo? Cabe algo a ser feito? E aí, sim, a gente, depois disso, depois dessa triagem, disponibiliza para os advogados entrarem em contato e daí, sim, tu tem muito mais contexto, né? Porque se é só uma descrição, a pessoa vai descrever só o que ela entende que é importante. Mas a pessoa que não tem conhecimento do direito, o conhecimento jurídico em si, ela vai achar que coisas importantes para elas, mas o advogado tem outras questões que são importantes, né? Por exemplo, contratos. Quando foi assinado o contrato? Quando aconteceu algum problema? Quanto que está de juros no contrato bancário, por exemplo? Então, tudo isso é muito mais relevante para o próprio advogado do que para o próprio consumidor. Então, essa triagem da inteligência artificial que a gente criou, ela serve exatamente para isso, né? Para a gente conseguir qualificar esse lead e trazer um lead cada vez mais qualificado para o usuário. Junto das outras ferramentas, como você estava falando ali, a gente sempre cuida olhar para quê? Quais são as ferramentas que mais são utilizadas? As ferramentas que a gente cria realmente atuam na dor do advogado ou não, né? Por exemplo, a gente teve uma ferramenta de jurisprudência, só que a gente só conseguia pegar, hoje no Brasil a gente tem 91 tribunais, né? Então, para a gente conseguir captar dados de todos os 91 tribunais, é muito difícil. Ainda mais que cada tribunal é independente, cada tribunal tem um sistema diferente. Então, como que a gente vai fazer isso, né? Se o tribunal lá do Amazonas sair fora do ar, como que a gente vai ter os dados desse tribunal? Então, é muito complicado nesse sentido.
Quando a gente vê que a ferramenta não está adequada ou não está entregando o valor que a gente quer para o advogado, né, a gente retira do ar. Essa da jurisprudência foi uma das que a gente retirou do ar. Fora isso, a gente sempre tem cuidado, né? Então, a gente tem o CSAT ali, que cuida da satisfação dos clientes de cada ferramenta. Então, a gente sempre está olhando. Graças a Deus, das 19 ferramentas que a gente tem hoje, todas estão com uma satisfação muito alta, acima de 80. Então, a gente não tem nenhum problema como esse. Legal, cara, animal. Boa. E aí você falou bastante sobre a inteligência artificial, no caso da Jusmet, né? Até mesmo na questão da petição, e eu acho que isso é genial, cara, porque tem muita coisa que a galera não vê valor, principalmente quando a gente fala de inteligência artificial, que o cara pensa que é tipo um chat, que você vai ficar conversando lá, ele vai ficar te dando resposta, mas ele tem capacidade hoje de execução de tarefas mesmo. Você fala assim, cara, faça isso aqui para mim. Ele vai fazer a parada. Então pensa só, tipo, tem muita gente que vai olhar com olhos negativos e tudo é sobre ponto de vista, né? Eu lembro que eu já tive vários advogados aqui reclamando, falando, mas como é que vai fazer uma petição com inteligência artificial, onde já se viu, não sei o quê? Você fala assim, cara, não é a petição que a inteligência artificial vai fazer. Imagina que já tem um documento pronto para tu só entrar e revisar, velho, e adicionar ali o teu negócio. Ao invés de tu ficar 3 horas escrevendo tudo do zero, imagina que já tem um negócio que te adiantou 1 hora e meia de trabalho, e óbvio que você vai ter que olhar em cima daquilo, vai ter que trabalhar em cima daquilo, mas, cara, te economiza 1 hora e meia de trabalho, por que tu quer trabalhar mais e não menos, né? Não faz nem sentido isso. Então, como que vocês estão olhando para a inteligência artificial aí dentro da Jusfy? Onde vocês estão vendo a aplicabilidade para isso? E, principalmente, como que vocês usam dentro da operação, né? Para que produtos que vocês já têm na esteira que estão com inteligência artificial integrada? Como que funciona? Fala um pouco mais sobre essa frente aí do negócio. Perfeito. Cara, a inteligência artificial no direito é um tópico controverso, porque tem muito advogado que ainda acredita que a inteligência artificial pode substituir. Ou tem muita gente fora do direito que diz, os advogados vão ser substituídos, porque a inteligência artificial faz tudo. E é totalmente o contrário. Tá? A inteligência artificial, a gente vê cada vez mais que está aqui só para potencializar o nosso trabalho. Então, tudo aquilo que a gente fazia de forma manual, o próprio exemplo que tu deu da petição é um deles, ele não vai nos substituir, ele vai facilitar o nosso trabalho. Né? Então, a petição ainda vai precisar ser revisada. Por quê? Hoje já existem centenas de softwares que fazem esse tipo de petição, uma petição com inteligência artificial. Qual que é o problema dessas petições? Quando tu pede para ela colocar uma jurisprudência, que é uma parte muito importante das petições, porque fundamenta o que tu está falando na petição, né? Traz argumentos do próprio tribunal, do Estado ou outros tribunais, a inteligência artificial tende a criar a jurisprudência. Então, ela mesma surge com uma jurisprudência de um tribunal que não existe. Tá? Então, ela inventa por quê? Porque ela não é treinada para saber o que é legal e o que não é legal, né? Questão da legislação. E não sabe que jurisprudência tem que ser advindo de um tribunal, né? Tem que ter alguma decisão nesse sentido. Ele não pode simplesmente criar e dizer que é uma jurisprudência. Então, o advogado não vai ser substituído pela inteligência artificial. Ele só vai potencializar o trabalho dele com essa inteligência. Junto disso, a gente tem olhado bastante para isso, mas sempre com esse cuidado dele. Não podemos criar uma ferramenta que use inteligência artificial, mas que traga esses problemas básicos para o advogado. Então, assim, preciso revisar uma petição porque a jurisprudência foi criada pela inteligência artificial. Não, não é esse o nosso foco. Tá? Hoje a gente tem algumas ferramentas que já utilizam inteligência artificial. A própria Jusmet, como eu estava falando, da triagem. Tá? A gente tem a Ajuda Jusfy, que atua num problema que eu acho que até tu, Victor, pode ter, que é receber áudio do WhatsApp. Todo mundo adora mandar áudio do WhatsApp. Eu até vi uma notícia que saiu que o Brasil é o país que mais manda áudio no WhatsApp do mundo inteiro. Né? Só que quando tu recebe vários áudios, o que a gente percebe? Quando a pessoa está falando, ela acaba entrando e tangenciando o assunto e falando coisas que talvez não sejam relevantes para a resolução daquela demanda, por exemplo. Então, o que a gente fez? A gente criou uma inteligência artificial que é basicamente um número de WhatsApp, onde tu encaminha o áudio, e ele vai fazer a transcrição do áudio, porque é importante a gente ter exatamente o que foi falado naquele áudio, né? Vai fazer um resumo daquele áudio e já vai trazer próximos passos. Não que o advogado não saiba o que fazer, mas de repente se é uma área que a gente não atua, a gente não vai saber exatamente quais são as possibilidades naquele caso. Então ela já vai trazer transcrição, resumo e próximos passos para esse áudio. E facilita, né? Às vezes a gente recebe um áudio de 2, 3 minutos ali e se transforma isso em texto, dá 40 segundos de leitura no máximo, e a gente pode pular exatamente para os pontos específicos, né? Então, a gente tem essas duas. A gente tem olhado também, a gente criou, acho que há 3 semanas atrás, se eu não me engano, a gente começou a liberar
o monitoramento de processos, né? Monitoramento de prazo, processo, intimações e publicações. Junto com isso, a gente tem trabalhado para que esse monitoramento de processo seja feito num procedimento mais automatizado pela inteligência artificial. Então, como eu estava comentando contigo até antes da gente começar o podcast, a gente consegue fazer com que a inteligência artificial receba essa intimação, essa movimentação processual, analise essa movimentação processual, gere um prazo para o advogado, por exemplo, já incluindo na agenda dele e com direcionamento, se tem alguém específico do escritório que faz tais coisas, né? Por exemplo, contestação é só com o estagiário e tal, podemos colocar ali para que seja direcionado diretamente para o estagiário. E junto disso, já criar uma petição base, né, para que seja revisada e atualizada pelo advogado, com base na própria decisão. Então, se é uma sentença, a gente consegue fazer com que a sentença seja analisada, seja criado um recurso, se tiver que recorrer daquela sentença, ou ser criada uma petição junto com o cálculo para pedir a liquidação dessa sentença. Então, a gente consegue automatizar nesse sentido. Só que é muito complicado por essa questão que eu te falei. A gente precisa que a inteligência esteja muito bem treinada para saber o que de fato é algo legal, né? Algo que existe, algo que está na legislação, e algo que ela inventou, para que ela tenha esse discernimento de que não posso inventar nada, preciso tirar de alguma fonte confiável, né? Então, tem todo esse trabalho, e a gente está trabalhando nisso. É um trabalho longo, né, que ainda vai um período de tempo, mas a gente já tem avançado bastante nesse sentido. Cara, muito legal, velho. Então, assim, até porque, como eu falei, né, tem muito advogado. É sempre uma visão nossa sobre esse assunto, cara, é muito controverso, porque o cara fala assim, eu quero faturar mais, eu quero crescer meu escritório, eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não quero contratar gente para fazer isso, eu não tenho dinheiro para contratar a galera, eu preciso que os clientes que eu quero conquistar já venham para mim, me paguem para que eu tenha dinheiro para contratar a galera e daí a fazer a parada acontecer. Hoje a inteligência artificial possibilita exatamente o contrário desse processo, cara, tu consegue agora atender o dobro, o triplo, o quíntuplo de clientes, mesmo sozinho, porque exatamente é isso, ele te cria braços ali para que você não precise fazer certas coisas que você teria que fazer, economiza muito tempo dentro do teu dia, e agora você tem uma capacidade de operar muito maior. Então imagina que você agora, ao invés de atender 10, você atende 50, sozinho, e aí é um momento ideal para você conseguir agora, então, conquistar, captar, financiar parte da tua operação para daí, então, depois se contratar e tudo mais, mas olha como os caras não enxergam a oportunidade, né? Muita gente olha para a inteligência artificial como algo que vai me substituir, sendo que agora ele me ajuda a conquistar o dobro, o quíntuplo de clientes, faturar mais sem necessariamente eu ter que contratar pessoas, treinar pessoas, que é uma outra treta de um escritório de advocacia, né? Exatamente. Eu acho que a JustMed, as outras ferramentas também ajudam nessa facilidade, né? Mas a própria JustMed, porque a gente tem uma limitação como advogados, que é o do Código da Ética da OAB. A gente não pode fazer nenhum tipo de propaganda, né? Então, ao contrário do que a gente vê no mercado americano de advocacia, lá eles podem fazer qualquer tipo de propaganda. Então, a gente vê aquelas propaganda maluca de Outdoor. outdoor, tudo, em todas as televisões também tem propaganda de advogado. Aqui no Brasil a gente não pode fazer isso, né? Então o advogado tem que fazer o quê? Basicamente ser um advogado passivo na questão de procura de clientes. Tem que esperar que o cliente venha até nós para que a gente consiga, enfim, fechar com esse cliente, né? Então a JusMed ele faz exatamente isso. Como o cliente vem até a JusFi para buscar advogados, a gente só precisa da autorização desse cliente e liberar para a nossa base de usuários, né? Então, o advogado consegue ali já captar clientes. E todo mundo precisa de clientes, né? Então, eu sempre falo, eu brinco, né, na verdade, que não existe um escritório de advocacia que não queira clientes. Pode ser um escritório de advocacia menor, e esse sim vai precisar de muitos clientes, né? Provavelmente vai querer muitos clientes, até o melhor advocacia do Brasil sempre vai querer novos clientes, né? Então, por isso que eles estão sempre investindo, coisa. Então, a Jusmed consegue atender todo mundo, assim. E nós temos alguns feedbacks bem interessantes. Até mês passado a gente teve um evento em São Paulo ali, do Dr. José Andrade, que é nosso parceiro, e tem uma cliente nossa que está desde o início, tá? A gente sempre ajuda ela a fazer as coisas que precisa e tal. E quando a gente tem alguns eventos, a gente concede o ingresso para ela poder participar também. E ela nos falou, nos deu um feedback muito legal, que ela começou utilizando a JusFi nos cálculos, né? Depois continuou utilizando a JusMed, aí conheceu o Dr. Rafael Candia, que também é nosso parceiro e é referência na prospecção de clientes, né? Inclusive tem curso sobre isso. E aí aprendeu a captar cada vez mais clientes pela JusMed e com isso ela conseguiu abrir um escritório físico dela.
né? Então, antes ela trabalhava sozinha em casa, atendendo poucos clientes, porque não pode fazer propaganda, a casa dela não vai ter uma fachada com um escritório de advocacia, mas a Jusmed possibilitou ela realizar esse sonho dela, que era criar um escritório de advocacia. Então, é bem legal ter esses feedbacks. Eu adoro participar desses eventos exatamente por isso. A comunicação que a gente tem com o cliente hoje, embora seja bastante extensiva, a gente não consegue ter essa troca pessoal, né? Porque provavelmente se o cliente procura o suporte, e eu cuido muito do suporte ali, ele não vai entrar nesses pontos específicos, entende? Trazer coisas que a gente conseguiu ajudar ele. Agora, nos eventos, não. Porque nos eventos é uma coisa mais pessoal, a gente está ali mais para trocar ideias, para conversar, né? Não é para fazer o suporte exatamente disso. Então, lá a gente consegue ter bastante feedbacks nesse sentido, e é bem legal ver que toda a ideia que a gente tem de JustFi, do que consegue ajudar mesmo, às vezes é até maior do que a gente imagina, né? Totalmente, cara, animal. Esse assunto que você acabou de entrar, de introduzir para a gente entrar e falar um pouquinho dos influenciadores, a gente já vai entrar nisso, cara. Mas antes, para todo mundo que está ouvindo, cara, nosso pessoal aqui do nosso time, né, a Rafaela conseguiu dar uma choradinha lá pro time da JustFi, conversou lá com o Juan, com o time do Juan, e, cara, a gente conseguiu um cupom para vocês, tá? Então, você que está ouvindo agora, que é advogado, vai aparecer agora um QR Code aqui para você na tela, onde você vai ter, cara, um cupom de desconto, né, do plano Master, um plano mais pica das galáxias que os caras têm lá, pelo preço do plano iniciante deles, pelo plano starter, cara. Então, a gente vai deixar aqui o link do QR Code agora na tela para você que está vendo, ouvindo pelo Spotify, para um pouquinho, entra que você consegue ver pelo Spotify no vídeo, no YouTube também, vai aparecer um QR Code aqui também, e no final vai ter ali o link para você acessar, vai estar na descrição também para você conseguir acessar, e aí dessa maneira você consegue aí aproveitar e conhecer essa ferramenta que o Juan está te contando aqui, cara, mágica basicamente, para você conseguir aplicar no seu escritório, caso você não conhecesse, tá aí mais um negócio que a Mindcast conseguiu para você que nos ouve aí, é o nosso ouvinte fiel, beleza? Então, boa, vamos nessa. No Master, inclusive, tem todos os cálculos ilimitados. Olha aí, cara, cálculos ilimitados, hein, velho? E ainda traz o cliente para você, faz o cálculo para você ter o melhor processo, ter procedência naquilo que você traz de cliente, né? Porque não adianta só trazer o cliente e perder o processo, então faz com que você tenha um nível de eficiência maior aí para conseguir realmente ganhar dinheiro, né? Então acho que isso aí é animal, velho. Boa. Então, assim, Juan, vamos entrar nesse assunto agora dos influenciadores, cara. Como é que foi isso para vocês? Quando que isso surgiu como ideia? Porque eu vejo que isso é muito forte dentro da JustFi, né? Quando você vê boa parte do conteúdo que vocês mesmos produzem dentro do Instagram, dentro dos canais de comunicação que vocês têm, é feito pelo influenciador. Então, por exemplo, o Rafael Cândia tem um vídeo dele, né? Só que dentro da conta, por exemplo, da JustFi, ele também fala disso para a própria comunidade dele. Conta um pouco mais sobre esse lance, cara, como é que funcionou essa abordagem com influenciadores, como é que isso funcionou para vocês e vem funcionando também, para quem quer em algum momento, né, introduzir isso como visão de negócio, mas também para os advogados entenderem essa lógica, né, e qual que é o propósito, o objetivo disso. Cara, a ideia nossa da JustFi com influenciadores é o seguinte: a gente acredita que ninguém vai conseguir ofertar algo ou fazer algo daquilo que não acredita, né? Então, o Rafa, que é o CEO, ele conheceu o Rafael Cândia lá no início, tá? Quando ele também estava começando como influenciador, e fechou uma parceria porque o perfil deles bateu. Eles, inclusive, até hoje jogam FIFA juntos, né? Praticamente uma vez por semana, pelo menos. Então, eles são amigos, né? Além de ser parceiros de trabalho, são amigos. E eu acho que é muito nesse sentido. O Dr. Rafael estava começando nessa questão do influenciador com a prospecção de cliente, porque ele fazia prospecção para o escritório dele e dava muito certo, né? Conseguiu muitos clientes com essa prospecção de cliente. Nesse mesmo tempo, a gente estava começando com a Xusmet, porque começou a entrar muitas demandas, como eu falei lá, dos consumidores finais. Então, o Rafa viu ali que existia uma sincronia entre o que a gente estava fazendo e o que o Dr. Rafael Cândido estava fazendo, né? E ele começou a parceria. A primeira coisa que a gente faz quando a gente tenta abordar qualquer influenciador, ou até os influenciadores nos procuram, é liberar o acesso para a JustFi. Tá? Então, a gente não quer que nenhum influenciador venda a JustFi ou ofereça a JustFi sem utilizar, de fato, a JustFi. Então, a primeira coisa que o Dr. Rafael Cândia fez, ele mesmo pediu, e a gente utiliza isso como prioridade hoje, é testar a JustFi, usar a JustFi, e aí sim vamos falar sobre a parceria, vamos ver o que a gente pode fazer. Porque nada melhor do que a própria utilização da ferramenta para ver a possibilidade que a gente tem ali, né, ver o que realmente ela faz e se realmente atende alguma necessidade para fazer com que essa parceria dê certo. Né? Junto disso, o próprio Dr. Rafael Cândia já falou um tempo atrás, hoje em dia ele é o embaixador da JustFi. Né?
foi o nosso primeiro influenciador, e hoje em dia ele é um embaixador porque ele acredita na visão que a gente tem de negócio, do que a gente está fazendo e do que a gente quer fazer no futuro também. Então, ele se considera embaixador, e cada vez mais a gente está buscando isso. A gente busca embaixadores da marca. Por que embaixadores da marca? São pessoas que utilizam a plataforma de fato, né? Utilizam as ferramentas, as soluções que a gente tem, e assim conseguem levar para o público deles o que a Justify faz e como a Justify pode ajudar eles. A gente tem algumas outras parcerias que a gente está fazendo hoje, que a gente cria ferramentas. Então, a gente busca um influenciador de alguma área específica e, junto dele, cria a ferramenta. Tá? Tem uma calculadora que a gente lançou, que foi a primeira calculadora do direito penal, criminal, né, na Justify, que é de progressão do regime. Então, o que a gente fez? Quando a gente fez a busca sobre esse conteúdo para criar essa ferramenta, primeiro a gente fez uma consultoria, uma advocacia especializada em direito penal, né? Entendeu exatamente o que a gente precisava fazer e buscou influenciadores que atuam diretamente nessa área para que consiga modificar a plataforma, a ferramenta, né? Então, a gente precisa fazer tal coisa, a gente precisa modificar isso aqui. A realidade, às vezes, é um pouco diferente da teoria, né? Então, a gente vê certas coisas na lei e procedimentos da lei e formatos que a gente precisa seguir na lei, mas na realidade é diferente, ou a realidade, pelo menos, é mais embolada, né? Não é só uma coisa, são várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente busca hoje com os influenciadores é exatamente isso. É pegar parceiros, né? A gente nem chama de influenciador, a gente chama de parceiro, para que consiga ou desenvolver algo junto com a Justify, para que atenda o público deles e o nosso público, mas que consiga fazer esse crescimento em conjunto. Então, a gente cria uma ferramenta para eles, que atenda a eles, que atenda o nosso público, e assim a gente consegue cada vez mais atender mais pessoas com mais ferramentas. Eu vejo que vocês fazem aí uma relação genuína de fato, né? Algo que é verdadeiro, no sentido assim, cara, legal, é importante usar o poder da influência do cara para vender mais para nós como negócio, como um canal de venda interessantíssimo, mas não adianta nada ser um canal de venda legal se no final isso não gera LTV, porque daí às vezes o cara cria ali faz uma pitch de venda, fala sobre o produto de algo que ele não acredita, de uma maneira que não vai ter tanto impacto, não vai ter. Quando você acredita em algo, é quando você realmente consegue vender aquilo, você consegue passar a verdade naquilo, é porque você está usando, você está praticando, você realmente viu lá e viu que funciona, né? Então, é muito diferente quando você não viu que funciona e você já é contratado, né? Vamos pensar assim, para vender algo que você nem sabe como é que funciona, né? Então, fica aquela coisa meio fria, aquela coisa meio distante, muito institucional e pouco, de fato, pensada para o cara em si, né? Então, acho que isso aí, animal, um grande acerto em sentido de colocar o cara para usar antes dele virar, de fato, um parceiro, né? Muito bom isso aí, cara. É bem legal e a gente consegue criar essas relações bem complexas, né? Que não são bem superficiais, e a gente consegue fazer essas coisas. Essas transformações que eu falei antes ali, por exemplo, da doutora Gabriela, são muito disso. Então, o doutor Rafael Cândia, principalmente, ele tem acesso à comunidade dele, que ajuda advogados a conquistarem cada vez mais clientes, e a gente consegue gigantescos feedbacks ali. Então, além da gente fazer essa criação, fazer essa parceria, a gente consegue captar esses feedbacks e melhorar cada vez mais a plataforma, né? Porque, embora a gente faça testes e tudo, nunca a gente vai conseguir produzir um teste numa escala gigantesca, né? Então, hoje a Justify tem 23.800 clientes. Se a gente conseguir um feedback de cada cliente, já são quase 24 mil feedbacks, né? A gente nunca vai conseguir produzir um teste que embarque 24 mil pessoas e conhecimentos e experiências diferentes, né? Porque a experiência que eu tenho dos testes que eu vou fazer vai ser diferente da experiência que tu, Victor, vai fazer. Se tu entrar na plataforma, a tua ideia do que precisa ser feito vai ser totalmente diferente da minha. Então, é bem legal nesse sentido também que a gente consegue esses feedbacks. Cara, animal, velho, muito bom. E aí, falando agora um pouco também da parte dentro, você tocou num assunto muito importante que, cara, são quase 24 mil clientes, né? E você tá desde o início, literalmente, da Justify, onde tudo não era nem um mato, era mato alto, sei lá, não existia nenhum tipo de energia elétrica nessa época. Então, assim, cara, como é que foi para você conseguir ir dando conta e criando processos para conseguir estruturar uma forma de atender, né? No começo não era tudo isso, mas depois chegou um momento que daqui a pouco, sei lá, de 150 pessoas que queriam usar, passou para 1.000, daqui a pouco para 2.000, daqui a pouco para 5.000, daqui a pouco 10.000 e agora em 25, quase 24 mil. Então, como que você criou processos, cara, para conseguir atender toda essa galera? Como é que você estruturou isso, né? Qual foi a tua visão que você falou, cara, isso aqui vale a pena fazer mais ou menos desse jeito, daquele jeito? Como que foi a construção disso, cara, para realmente oferecer
um suporte legal para as pessoas, porque eu entendo que isso é necessário, né, para se manter como negócio. E como é que foi a estrutura disso, né, cara? Porque é uma loucura você atender quase 24 mil pessoas, porque o advogado é um cara que demanda suporte, né? Esse cara gosta de ter ali a atenção, ele gosta de conversar, gosta de ter ajuda o tempo todo. Então, como que é isso? E mais que isso, até o advogado é um cliente muito técnico, né? Então, provavelmente, daquilo que ele está falando, ele sabe do que está falando. A dúvida dele é muito específica sobre algo da ferramenta que talvez não esteja ligado com o conhecimento que ele tem ou com o entendimento que ele tem. Então, é um cliente, a gente precisa dar um suporte muito mais técnico nesse sentido. Lá no início, como tu falou, eu era estagiário do Rafa, né? Então, desde a faculdade do Direito, eu já estagiava para o Rafa mesmo. Depois, ele criou a Jusfy junto com o Juliano e eu comecei a ajudar eles nos atendimentos. Lá no início era tudo muito fácil, porque a gente tinha cerca de 20 atendimentos por dia, no máximo. Então, assim, eu brinco que até eu conseguia fazer outras coisas que não ficaram só no atendimento, né? Porque 20 atendimentos era mais tranquilo. Hoje em dia já é impossível, né? Então, lá no início, a gente fez uns testes para entender como que a gente consegue atender todo mundo de uma forma satisfatória, né? E dando a maior atenção possível. O que eu fiz? Lá no início, a gente testou primeiro o atendimento por WhatsApp, né? Porque realmente nós não se preocupava naquela época com algum software de atendimento, porque eram muito poucas pessoas. Então, eu atendia no meu WhatsApp pessoal, atendia no WhatsApp, no meu e-mail pessoal. Né? Os primeiros clientes, com certeza, receberam e-mail do meu e-mail pessoal. Só que o crescimento da Justify foi muito rápido e muito grande, né? Então, a gente tem 3 anos de empresa, um pouco mais de 3 anos, na verdade, que a gente fez agora em junho, e estamos com 24 mil clientes. O crescimento é muito elevado, é muito exponencial, né? Então, a gente teve que criar esse processo. Só que lá no início, como a gente começou fazendo esses testes, primeiro para o WhatsApp, depois fomos para aqueles chats dentro da página, né? Para ver o que melhor atendia. Testamos também a própria inteligência artificial para fazer o atendimento. Só que o que a gente percebe? Como o cliente nosso é muito técnico, sabe do que ele está falando, entende da legislação, a inteligência artificial não tem a capacidade atualmente de fazer um atendimento desses, né? Fora que, vamos ser bem sinceros aqui, é muito chato tu chamar um atendimento de uma plataforma ou de uma ferramenta e ser atendido só por robô, né? Que é o que a maioria hoje em dia faz. Eu acho que, como a gente estava falando antes, a inteligência artificial tem que potencializar o nosso serviço, mas nunca substituir. Então, o que a gente fez? A gente testou, viu que não dava certo, ou a inteligência artificial errava nas respostas, ou fazia um atendimento muito robótico, né? Respondia só o que precisava e o cliente, logicamente, que não ficava satisfeito, né? Não está ali para falar com um robô, está pagando pela assinatura. Então, o que a gente fez? Hoje a gente já tem um time de suporte, né? Então, nosso suporte é feito 100% por pessoas. A única coisa que a gente tem é quando a pessoa chama, tem algumas opções para poder direcionar só o atendimento, mas a gente sempre recomenda para os nossos atendentes que até pare esse atendimento. Então, se tu mandar mensagem lá hoje, por exemplo, vai começar o atendimento de seleção da opção e o nosso analista já vai chamar, cortar esse atendimento e chamar para perguntar qual que é a tua dúvida, e assim a gente consegue fazer esse atendimento. Então, a gente tem uma equipe, né, que faz esse atendimento hoje. O suporte hoje funciona das 9 às 18, todos os dias, só não funciona em feriados nacionais, e a gente criou alguns procedimentos, porque o que a gente viu? A maioria das dúvidas são as mesmas, né? Então, tem muita dúvida sobre cálculo, porque a gente não vê isso na faculdade. Então, a gente sai da faculdade muito cru e a gente atende desde o advogado mais experiente até o advogado iniciante, né? Então, a gente vê muita dúvida sobre cálculo. Junto disso, a gente viu a necessidade de criar um treinamento para a plataforma, né? Claro que um treinamento rápido, não um curso, né? Porque ninguém quer assinar uma plataforma para ter soluções ou facilitar a sua vida e ter que fazer um curso para usar aquela plataforma, né? Daí eu estou perdendo tempo em dobro. Para mim poder usar uma coisa que deve ser intuitiva, eu tenho que fazer um curso. Não é essa a ideia. Mas a gente tem um treinamento semanal. Toda quarta-feira eu mesmo faço esse treinamento, né? Inclusive hoje de tarde, às 3, a gente tem esse treinamento. Então, a gente viu essa necessidade. Junto disso, a gente criou manuais, criou tutoriais específicos das ferramentas, disponibilizou esses treinamentos no YouTube da Justify, então a gente tem treinamentos gravados lá, e a gente sempre faz também chamadas de vídeo, né? Às vezes tem algum cliente ali que tem uma necessidade mais específica no cálculo, não está entendendo
como está sendo feito aquele cálculo. Tá? Tem muita gente que nos chama assim, o cálculo está errado. Na verdade, não estava errado, mas o formato que é feito, como o entendimento dele era diferente, ele veio por uma outra visão. Né? Então, a gente faz essa chamada de vídeo quando necessário, descreve exatamente o que está acontecendo ali e por que deu um resultado diferente do que ele esperava. Claro, a maioria das vezes é até erro de preenchimento, alguma coisa ali, porque a gente pede de uma forma, de repente tu visualiza de outra e acaba preenchendo errado, né? Então, a gente tem esses processos ali para facilitar esse atendimento. Claro que a gente não consegue fazer atendimento exclusivamente por advogados, né? Tem pessoas que nos auxiliam, então os analistas de suporte não são advogados, mas a gente tem dentro do suporte também advogados. Então tem eu, de advogado, que sou head ali da gestão de clientes, que embarca o suporte, e junto disso um dos analistas ali que a gente tem também é advogado. E nós ficamos o dia inteiro em volta do atendimento ali, então. Embora hoje em dia eu já não consiga mais fazer o atendimento específico, quando necessário, lógico que eu faço, mas eu fico sempre na volta ali, para entender exatamente o que o advogado está precisando e, com isso, fazer o atendimento que ele precisa, né? Claro que, às vezes, esse suporte acaba sendo até uma consultoria jurídica, mas também faz parte do jogo. Cara, esse é um ponto muito, muito legal do que você traz, porque a gente fala muito isso aqui para a TreeMind também, para o nosso time de suporte como um todo, que o objetivo nosso, cara, a gente está criando algo novo, a gente está criando algo que ajuda o cliente sim, mas é novo, cara, é uma parada que o cara nunca viu antes no mercado, ele nunca usou uma coisa como essa antes. Então, se esse é o primeiro contato dele com uma coisa que nós desenvolvemos, nós somos o maior especialista dentro do que é possível fazer com a nossa tecnologia. Ele não sabe nada. Então, o nosso papel, no mínimo, é entrar em contato com esse cara e pegar ele na mão, quase no colo, vamos dizer assim, para falar, vem cá, deixa eu te ensinar cada vez mais para você aprender a usar isso, porque, de novo, é como se o cliente chegasse hoje, mesmo sendo um advogado de 25 anos de carreira, extremamente especializado, cara, ele é uma criancinha ainda quando a gente fala da nossa plataforma, como todos são, porque o cara nunca viu um negócio como esse. Então, é o nosso papel. Aí, pegar esse cara no colo e falar, cara, vamos amadurecer agora como você usa isso e como você cresce em cima disso, para que aí sim ele comece a ter proporções maiores, porque a partir disso, os ganhos que você começa a ter são muitos, né? Porque, por exemplo, um cara que começa a vir com uma visão de muitos anos de experiência num mercado específico, por exemplo, sei lá, progressão de regime, em algum momento esse cara aprendendo a usar a tua plataforma, ele pode falar, pô, mas não tem isso aqui, cara, essa funcionalidade aqui, não seria legal ter um negócio como esse? Aí você fala, pô, cara, a gente não estava olhando para isso, faz muito sentido o que você está falando, e agora você traz para dentro quase como uma coprodução de funcionalidades, uma coprodução ali de ferramentas que não gera só valor para esse cara, mas gera valor para todo mundo, né? Então, é muito legal você pegar o cliente no colo e ter esse cuidado próprio com ele, porque, de novo, se o cara não tem suporte, vamos pensar assim, né? Contratou para resolver a vida, não resolveu, natural, o cara vai cancelar, né? Então, isso... Exatamente. E é legal no treinamento, no início, hoje já faz 56 semanas que eu estou fazendo treinamento, né, semanal, e é legal porque lá no início, o que eu fazia? Eu passava pelas ferramentas, a gente tinha menos ferramentas também, então eu passava pelas ferramentas e mostrava como utilizar, né? E depois tirava dúvidas pelo chat. O que eu comecei a fazer já faz um tempo? Eu sempre passo pelas ferramentas, tiro as principais dúvidas ali e depois eu abro para os clientes. Então, o que eu faço ali? Eu entro no cálculo, faço um cálculo e mostro todo o procedimento e o que sai de resultado, explicando o resultado. O que eu percebi? Teve várias vezes que, embora eu conheça a ferramenta de cabo a rabo, né, do início ao fim, de A a Z, tinha clientes nossos que chegavam, tá, mas e se tu fizer tal coisa nessa ferramenta, não dá tal resultado? Então, o que a gente tem? Por exemplo, a JustCalc Completo, que é uma calculadora de liquidação de sentença. Quer dizer, ela foi feita para fins de liquidação de sentença. Mas, na verdade, a gente consegue fazer qualquer cálculo lá. Isso quem me mostrou foi um cliente. Foi ensinando ele a fazer uma liquidação de sentença, ele me disse, tá, mas olha só, se a gente consegue colocar qualquer índice, vários índices, nas datas diferentes, com vários juros, nas datas diferentes, a gente pode fazer literalmente qualquer cálculo aqui dentro. E é de fato, a gente consegue fazer qualquer cálculo. Então, é legal essa interação porque a gente consegue perceber que uma ferramenta que foi criada para algo específico, na verdade, ela pode atender muito mais pessoas ou muito mais dores, né, com a utilização completa. Então, hoje em dia, o que eu fiz? Depois que eu comecei a perceber isso, o treinamento que eu faço já não é mais aqui você preenche tal coisa. Não, eu mostro o porquê que vai preencher tal coisa naquele local para a pessoa conseguir entender como de fato funciona a ferramenta. Por que ela está me pedindo essa informação e não a outra, né? Porque daí o que eu vejo? Quando o advogado entende realmente o funcionamento da ferramenta,
Isso é rápido, tá? Não demora para ser entendido, porque como ela é muito intuitiva e pede poucas informações, a gente consegue facilmente. Quando ele entende esse funcionamento, ele consegue usar isso de uma outra forma, né? Um exemplo clássico que a gente tem: não existe uma revisional de contrato bancário pela taxa média do Bacen de FIES, que é o financiamento estudantil, né? Mas teve um cliente que nos mostrou que pela revisional dá para fazer essa revisional. Por quê? A gente tem um campo lá dentro, a gente pode especificar uma taxa de juros para a calculadora revisar por essa taxa de juros. Então, eu posso botar literalmente qualquer taxa lá, desde que eu tenha um fundamento, porque eu estou colocando aquela taxa de juros, eu colocando na calculadora, ela vai fazer essa revisional. Então, de novo, uma calculadora que foi criada para fazer revisional de contrato de empréstimo, financiamento de veículos, por exemplo, ela também pode fazer de outros contratos, basta a gente ter um fundamento por trás daquilo que a gente está fazendo. Cara, top demais, né? Isso aí é ganho de todos os lados, né? Para o cliente é bom porque ele vê um negócio, inclusive, de exclusividade. Tipo, os caras estão preocupados realmente com o meu problema a ponto de desenvolverem algo que eu pedi do zero. Vamos pensar assim, né? Não existia isso, eu cheguei com a sugestão, os caras foram lá e fizeram. Então, acho que isso para o cliente gera uma experiência animal em termos de cuidado, né? Com a relação com ele. Para nós, como empresa, excelente, porque às vezes uma demanda como essa pode ser um pontapé para existir um outro produto dentro da esteira que traz mais outros milhares de clientes. Então, é só ganho de todos os lados, é uma ajuda comunitária ali muito grande. Cara, animal mesmo o papo, tá, Juan? Então, vamos lá. Para a gente caminhar para uma reta final, cara, quais são os próximos passos da Jusfy? Para onde vocês estão olhando em termos de oportunidades? Para onde vocês estão mirando e onde vocês querem chegar, né? Para a galera entender um pouco da visão da empresa também, aonde vocês estão mirando, aonde vocês querem chegar daqui 5, daqui 3, daqui 10 anos, qual que é a ideia? E depois partir para um recado final aí para a galera, que conselho que você daria, né, depois de interagir aí com mais de 24 mil advogados quase todo dia, o que você consegue dar de conselho para os advogados conseguirem aí ter melhores resultados na advocacia? Perfeito. Cara, a Jusfy, a ideia da Jusfy, a cultura da Jusfy é se tornar o sistema operacional do advogado. Então, a gente quer ter tudo que o advogado precisa dentro da Jusfy por um preço acessível a todo mundo, né? Então, a gente busca criar ferramentas que embarquem todas essas necessidades, né? A gente quer potencializar o advogado. Então, a gente não quer que o advogado faça essas atividades manuais todos os dias, para que tome tempo e ele possa focar naquilo que importa. Por exemplo, quer criar um escritório de advocacia, vai precisar necessariamente ter dinheiro, então captação de clientes. Junto disso, não fazer os cálculos, não fazer uma petição simples que vai tomar, de repente, 1, 2 horas por dia, mas que num ano pode se tornar muita coisa, né? Então, essa é a ideia da Jusfy. Com isso, a gente está olhando principalmente para algumas ferramentas específicas agora. Lançamos o monitoramento de processo, então a gente já tem tudo sobre um processo ali dentro da Jusfy, junto com as outras ferramentas, e a gente está integrando todas elas com a inteligência artificial. Então, nesse próprio monitoramento, como eu falei, acho que eu falei lá no início, que a gente está criando esse sistema em que recebe a intimação, já faz o que precisa ser feito, seja uma petição, seja um cálculo, seja só criar um prazo, seja um prazo para audiência, enfim. Então, a gente está tentando automatizar todos esses processos, para o advogado conseguir entrar na Jusfy e ter tudo pronto. Então, aqui, ó, ontem de noite, o tribunal é sacana, ele só manda as intimações de madrugada. Então, às vezes, o advogado acorda, a primeira coisa que vê é uma sentença improcedente. Isso é um inferno, né? Mas faz parte. Então, mas a gente quer que o advogado abra a Jusfy e tenha todas as informações ali do que aconteceu e o que precisa ser feito, né? Para ele só clicar um botão e já ser protocolado no tribunal. Lógico que isso é uma visão que a gente tem para que a 5 ou 10 anos, talvez, dependendo do que a gente conseguir criar, né? Mas a gente está crescendo bastante, tanto quanto clientes, quanto funcionários, propriamente dito, da Jusfy. Nosso time está crescendo bastante, então acredito que a gente consiga cada vez mais acelerar esse processo para chegar lá. Cara, animal. Juan, mais uma vez, cara, obrigado por esse papo, obrigado por esses insights. Para a galera que ouviu até aqui, mais uma vez, vou reforçar, tem convite, tem convite, ó, tem cupom de desconto do Timindcast, vai ficar aqui na descrição, o cupom, o nome do cupom, o link para você acessar, o QR Code também.
vai ficar aí para você, para quando a gente finalizar aqui. Não perde essa oportunidade, cara, de verdade, porque como você pode mesmo vir todo episódio, cara, isso resolve a tua vida. Tem muitos advogados que reclamam que não conseguem captar cliente, que reclamam que as sentenças são improcedentes, é um processo difícil de atuar, por isso que não dá para ganhar dinheiro. E assim, cara, as ferramentas estão aí. Você escolhe ser um advogado diferente, atuar com ferramentas para potencializar seus resultados, ou ficar no mesmo lugar, só reclamando, olhando para o lado e vendo os outros ter resultado e você ficando na mesma. Então, assim, aproveita essa oportunidade de verdade, ó, cara, quando surge cupom assim, é um momento de você escolher, ou você pula e você realmente muda o teu jogo e faz uma atitude com relação a isso, ou você, de fato, fica dentro do mesmo barco e está de acordo com o resultado que você vai ter, né? Então, fica aí o convite mais uma vez, link está na descrição, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, não perde essa oportunidade. Pô, mais uma vez, meu amigo, vou agradecer, espero que um dia a gente possa ter você aqui presencialmente, o Rafa, todo mundo, um dia a gente possa bater mais papos como esse para falar um pouco mais sobre o negócio de vocês, que de verdade é animal. Com certeza, eu acho que o Rafa, nesse momento ele está viajando, né, então ele não pôde participar, mas numa próxima vez aí a gente visita vocês. Eu vi que a sede de vocês é em Curitiba, né? Então Isso, vai ser um exato. prazer. Eu pessoalmente não conheço Curitiba, então com certeza a gente vai aí visitar vocês e visitar a cidade, que eu imagino que seja lindíssima, né? E é bem fria, cara, bem fria. Aqui também, aqui também. Então estamos tudo em casa. Boa, fechou. Então, Juan, mais uma vez, cara, obrigado, tamo junto. Para você que nos ouviu até aqui, curtiu o episódio, comenta aqui embaixo, cara, o que você achou, se você curtiu, se você não curtiu. Ideias de convidados, ideias de pauta, sempre estamos muito bem-vindas, são muito bem-vindas para a gente escutar o que vocês querem, porque a ideia nossa é produzir conteúdo para vocês que estão ouvindo e cada vez melhor, beleza? No mais, agradeço pela audiência, um abraço e até a próxima.